Saulo para trazer a palavra de hoje. Glória a Deus. Obrigado, cara. Aleluia. Aleluia. Certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações nesta noite. Você crê nisso? 3 pessoas. Você crê nisso? Então vamos orar. Feche teus olhos aí, baixa tua cabeça. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Deus, Pai, quantas pessoas, Pai, sonham, Deus, poder ser livres para te adorar, livres para ouvir a tua voz, Pai. Nós estamos aqui nesse lugar, Pai, livres para te adorar, livres para ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro por essa noite. Senhor, em nome de Jesus eu peço, Pai, agora que o Senhor, Pai, tire toda distração, Pai. Toda seta do inimigo, qualquer coisa que venha, Deus, para tentar roubar a tua palavra nessa noite, eu elimino pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ouvir a tua voz, Pai. É a tua voz, é a tua presença, é o teu Espírito Santo que nos convence, Pai. E em nome de Jesus, nos faz desfrutar de um momento abençoado. Quem crê, diz amém. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Vamos encerrar hoje a nossa série, né? A nossa série de janeiro. Uma série muito especial, onde nós passamos por já 4 pregações falando sobre a perspectiva de decidir. E hoje nós vamos para a 5ª e última. E durante esses dias, durante essas semanas, domingo e quarta-feira, se você esteve aqui, e se você não esteve, eu peço para você fazer o seguinte: acesse na sua casa, no nosso canal do YouTube, CC Videira. Todas as pregações já estão lá. Você precisa receber essa palavra de Deus para o início desse ano. E nós vimos nessa série, Eu Decido, que a perspectiva de que não são as nossas intenções que fazem a gente chegar em algum lugar, e sim as nossas decisões. Não é porque você deseja alguma coisa, que você quer tanto alguma coisa, que você vai chegar em algum lugar. Você só vai chegar a esse lugar, você só chega a esse destino, você só recebe essa coisa se você decidir. Não é verdade, sim ou não? Se você decidir, existe poder nessa palavra decisão. Se você for perceber, nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela só acontece nas nossas vidas, meu irmão, através de uma decisão. A vontade de Deus, a sua vida, a vontade que a palavra fala, que é boa, perfeita e agradável, ela só vai acontecer na sua vida através de uma decisão. Ninguém veio aqui forçado. Você está aqui hoje porque você decidiu estar. Você está aqui hoje porque você disse: eu vou, eu decido, eu quero estar lá, eu quero ouvir de Deus. Tudo é sobre decisão. A nossa vida é sobre decisão. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quem quer viver uma vida com Deus? Levanta a mão. Teve gente que não levantou. Eu vou dar a segunda chance porque Deus é misericordioso. Quem quer viver uma vida com Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. A decisão é sua, meu irmão. A decisão é sua. Deus está aqui de braços abertos. Você pode sim ter um encontro com Ele. Mas hoje o tema da nossa mensagem, o tema hoje que finaliza a nossa série, Eu Decido, é o seguinte: eu decido viver com um propósito. Repita comigo, por favor. Eu decido viver com um propósito. Nós ouvimos aqui esse texto lindo falando sobre propósito. E é verdade. Sabe por quê? Porque propósito, meu irmão, propósito é aquilo que te dá sentido de vida. Propósito é aquilo que te dá valor. Propósito é aquilo que dá importância. Propósito é aquilo que te dá certeza das suas atitudes, aonde você quer ir ou aonde você não quer ir. Propósito é aquilo que faz você dizer assim: vale a pena eu acordar, vale a pena eu levantar, vale a pena eu viver essa vida. Propósito gera isso em nossas vidas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não adianta nada viver uma vida sem propósito.
Não adianta nada viver uma vida sem propósito. Pessoas que vivem sem propósito são pessoas que vivem perdidas. Porque o propósito te dá caminho, o propósito mostra para você sentido na sua vida. Existe uma história curiosa que fala que o imperador Alexandre o Grande, ele foi um imperador que conquistou muitas coisas. E em um momento da sua vida, quando ele estava próximo da sua morte, ele disse o seguinte: quando vocês forem preparar o meu funeral, façam o seguinte: me coloquem com as mãos para fora. Interessante. Alguém que conquistou tanto, alguém que gerou tanta riqueza, alguém que foi tão poderoso, disse assim: olha, na hora que eu for morrer, faz o seguinte, me coloca com as mãos para fora. Sabe por quê? Porque quando eu morrer, eu não vou levar nada do que eu conquistei. Quando eu morrer, eu não vou levar nada do que eu conquistei. E essa história faz sentido sim na minha vida. Faz sentido sim na sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vive buscando uma vida de prazeres. A gente vive buscando uma vida de riquezas. A gente vive buscando uma vida de conquistas. A gente vive buscando uma vida de coisas materiais. Quando nós estamos vivendo uma vida sem propósito. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Propósito, você só alcança em Deus. Só Deus te dá propósito. Só Deus te dá sentido de vida. Só Deus olha para você e diz assim: ei, eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho sonhos para a sua vida. Eu tenho coisas para a sua vida que vai mudar ela completamente. Só Deus. Por isso que tem tanta gente que vive sem propósito e chega ao final da vida e olha e diz assim: o que foi que eu fiz? De que é que adiantou? De que é que adiantou tanto esforço para aquilo? Ei, se tem uma coisa que eu quero fazer, é viver uma vida que vale a pena. Meu irmão, nós precisamos viver uma vida que vale a pena, uma vida que seja gasta aqui na terra, uma vida onde nós vamos dizer: Senhor, eu vou gastar até o último minuto do propósito, o último minuto da tua vontade, o último minuto dos teus planos, o último minuto dos teus sonhos, porque quando você chegar no céu, meu irmão, vai ser só para adorar, vai ser só para louvar, vai ser só para estar com Deus, na presença dEle, louvando com os anjos 24 horas. Por isso, aproveita a tua vida nessa terra, aproveita o que Deus te deu, aproveita os sonhos, a vontade dEle. Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Aleluia! Quando nós olhamos para a vida de Jesus, é interessante que Jesus veio à terra para viver um propósito. Jesus não veio à terra sem propósito. Deus o envia em uma missão, em um propósito, onde Ele diz assim: olha, meu filho, você vai convencer as pessoas. E a primeira coisa que Jesus faz, olha, interessante a história de Jesus. A primeira coisa que Jesus faz, quando Ele chega na terra e Ele começa o seu ministério, sabe o que é? Ele vai declarar a sua missão. Declarar o seu propósito. Lá em Lucas 4,18, diz o seguinte, ele fala assim, vamos ler. Cadê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para, veja bem, esse para vai determinar o propósito de Deus. Para o quê? Para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação à vista aos cegos. Jesus veio com um propósito. Jesus veio com uma missão. A primeira coisa que Jesus faz é declarar o propósito dele. A minha pergunta para você é a seguinte: o que você fala da sua vida? O que as pessoas sabem sobre você? Qual o seu propósito?
Qual o seu sentido de vida? Porque veja bem, Jesus, acontece isso com Jesus, porque ele tinha um propósito, porque ele tinha uma missão, porque ele tinha algo de Deus para a vida dele. Ele é tentado por Satanás. E não é diferente da minha vida e da sua vida. Assim como Jesus, todos os dias nós somos tentados. Porque você sabe qual foi o intuito de Satanás tentar Jesus? Foi para fazer Jesus esquecer o propósito dele. Satanás queria fazer Jesus esquecer o porquê que ele estava na terra, o porquê Deus o havia enviado, o porquê Deus havia trazido ele. Satanás queria dizer assim: olha, Jesus, presta atenção, o povo, eles querem um rei, um Messias poderoso, alguém que venha como um guerreiro, que vai guerrear, que vai derramar sangue, que vai os salvar da escravidão. Mas Deus mandou Jesus em uma missão de paz, em uma missão onde ele viria proclamar um reino de paz e de justiça. Olha o que Satanás fala com Jesus, fala assim: ei Satanás, ei Jesus, pega essas pedras e transforma em pães, para mostrar o teu poder. Olha, se joga desse monte, para você ver se os anjos de Deus não vão vir te sustentar, porque você é poderoso. Tudo que Satanás queria fazer era fazer Jesus esquecer o propósito dele. Mas chega uma hora que Jesus dá um basta, que Jesus diz assim: sai daqui, Satanás, porque eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu não vim para ouvir as vozes das pessoas, eu vim para ouvir a voz de Deus. E, meu irmão, quantas vezes nós perdemos tempo no nosso propósito, no nosso sentido de vida, ouvindo o que as pessoas dizem e esquecendo o que Deus diz a respeito de nós. Hoje é dia de você parar de olhar para o que as pessoas falam e começar a ouvir o que Deus diz de você. Os sonhos de Deus para a sua vida são sonhos para te fazer prosperar, para te fazer vencer, para te fazer receber riquezas, coisas lindas nessa terra. Para de olhar para os outros e olha para Deus. Deus tem muito mais para nossas vidas. Quando você começa a viver uma vida com Deus, a vida que Deus escreveu para você, meu irmão, você começa a viver com propósito. Você começa a viver. Não existe propósito sem Deus, não existe propósito sem Jesus. Um outro exemplo é a vida do apóstolo Paulo. A vida de Paulo, olha o que ele fala. Em Atos 20, 24, ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que quem deu a ele? O Senhor. Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, Deus é quem derrama o propósito. Nós vivemos o propósito de Deus aqui na terra, não o que as pessoas querem que nós façamos. Para Paulo, o que valia era cumprir os planos e os sonhos de Deus, aquilo que Deus disse para ele. E para você, o que é que vale mais a pena? Aquilo que as pessoas querem ver de você ou aquilo que Deus diz de você? Só que para decidir, hoje é dia de decisão, meu irmão. Para você decidir viver no propósito de Deus, você vai precisar entender duas coisas. Primeira coisa, você vai precisar entender o poder do propósito. Entenda, existe poder no propósito que tem na sua vida. E como eu sei, pastor, como eu sei que existe poder no propósito de Deus, aquilo que Deus derramou sobre a minha vida? Você precisa entender que o propósito nos dá direção. O propósito nos dá direção. Pessoas que vivem em propósito não andam perdidas, não perdem tempo, sabem aonde querem chegar. Quem aqui já usou o GPS? Glória a Deus.
Ô, coisa boa é o GPS, não é verdade? Tem gente que diz assim, né? Pastor, você não acredita que eu usava aquela revista da 4 rodas. Aí, se entregando tudinho ali, ó. É a idade. O mapa gigantesco. Hoje em dia o GPS te mostra todo o caminho. Várias rotas. GPS funciona? Sim ou não? Funciona. Só não funciona comigo e a Mariana. Não funciona, né? Não funciona. Porque toda vida que eu vou andar com a Mariana de GPS, meu irmão, é uma tribulação. Eu digo, Senhor, perdoa o teu filho, que eu não peque, que eu não grite, que eu não desça desse carro. Porque, gente, na hora de virar para a esquerda, eu passei 2 ruas e ela disse, vira para a esquerda. Eu disse, pelo amor de Deus, Mariana. Tem gente que está se identificando, né? Mas Deus está tratando isso na nossa vida. Né, meu amor? Você é uma copiloto. Você guia a minha vida para as alturas. Hein? Estou plantando. Quem quer ficar com a Anne hoje para dar um Vale Night? Estou brincando. Mas onde eu quero chegar com essa história? O GPS, ele é bom, mas ele só funciona em uma situação. Ele só funciona com um determinante. Você precisa colocar o destino. Você não está entendendo onde eu quero chegar, não. O GPS só funciona se você traçar o destino. Se você não colocar o destino, nada acontece, nada aparece. Quando você coloca o destino, a rota vem, o caminho vem. Você sabe para onde vai, você sabe a rua que tem que dobrar, você sabe aonde tem que parar. Assim, meu irmão, é o propósito na nossa vida. O propósito te mostra o destino. E aí você descobre o caminho. Pessoas sem propósito estão perdidas porque não sabem o caminho. Quem tem propósito sabe para onde vai, porque Deus já deu o destino, Deus já mostrou, Deus já disse. Aleluia! Propósito. Propósito te dá o destino. Viva uma vida com propósito e você nunca estará perdido. Veja esse fato curioso de Jesus. Jesus sabia o propósito dele. Ele sabia, ele era o único que sabia que ele veio para morrer. Infelizmente, o propósito de Jesus foi um propósito de sacrifício. Ele veio para se sacrificar pela minha vida e pela sua vida, e assim nos trazer libertação, assim nos trazer salvação, assim nos justificar diante do Pai. Jesus sabia disso, mas as pessoas ao seu redor duvidavam, não sabiam. E um fato curioso na história de Jesus é que chega uma hora que ele muda a rota. Ele muda a direção do seu caminho. Porque Jesus sabia o destino dele. E chegava uma hora que era necessário mudar a rota completamente. As pessoas achavam loucura. As pessoas achavam que aquilo era errado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vira justamente para a cidade onde ele iria morrer. Para a cidade onde ele iria encontrar as pessoas que queriam o matar. Lucas 9:51 diz assim, ó. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente na direção de Jerusalém. Em Jerusalém estavam todos os inimigos dele, as pessoas que o queriam morrer. Para os outros aquilo era loucura, mas para Deus era o sentido certo. Para Jesus era o lugar certo. Ele estava indo cumprir o propósito de Deus na vida dele. Aos olhos humanos aquilo era loucura. E para Jerusalém, não vai para Jerusalém, você vai morrer. Mas Jesus disse, eu sei o meu destino. Eu tenho um propósito. Eu sei o que Deus quer, o que Deus me enviou para viver nessa terra. E é para lá que eu tenho que ir. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Na sua vida, o que está faltando na sua vida não é direção, e sim propósito. O que está faltando na sua vida
é propósito. Porque a direção vai sempre acompanhar o propósito. Para onde você quer ir? A direção que você está tomando hoje na sua vida, meu irmão, faz sentido com o propósito de Deus? A rota que você está traçando hoje no GPS da sua vida faz sentido com o propósito de Deus ou se alinha com aquilo que as pessoas ou que o mundo diz ser conveniente? Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso propósito vai na contramão do mundo. Aquilo que nós vivemos. Eu vivi algo na minha vida pessoal e me permita abrir um pouco a minha vida. Essa é a minha história. Algo que me fez mudar de rota. Mas nessa hora eu já sabia o meu destino. Eu já sabia o propósito de Deus na minha vida. Para muitos foi loucura, mas eu sabia o que é que Deus queria de mim. E foi uma época onde eu trabalhava no comércio, não era pastor. A minha família é uma família de empresários, mas empresários normais do comércio aqui de Fortaleza, trabalhavam com confecção. E foi justamente na época onde a empresa estava mais crescendo financeiramente, prosperando, quando Deus falou comigo. Quando Deus me trouxe o propósito que Ele queria para a minha vida. Porque eu gastei muito tempo da minha vida tentando ser alguém que Deus nunca disse para eu ser. Porque muitas vezes nós perdemos tempo querendo ser aquilo que nós achamos ser certo, aquilo que as pessoas acham ser certo, mas nunca aquilo que Deus disse para nós sermos. E foi nessa época onde eu tive a oportunidade de passar um ano fora estudando. Me desliguei totalmente das coisas daqui. E lá Deus falou comigo. Deus disse assim: Saulo, o meu propósito para a sua vida. Eu tenho um destino para você. Eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas. Eu quero que você esteja na minha casa. Essa é a minha história. É a minha história. E eu me lembro que quando eu voltei, eu tinha convicção. Eu sabia do meu propósito, eu sabia do meu destino. E porque eu sabia do meu destino, eu percebi que eu estava indo no caminho errado. E nessa hora eu tive que fazer uma mudança de rota. E essa mudança de rota foi totalmente contra aquilo que as pessoas falavam. As pessoas diziam: Saulo, você é louco. Você vai sair da onde você está, em uma empresa em ascensão, para ir para a igreja. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Rico eu não fiquei, não. Mas todos os dias eu acordo com sentido de vida, sabendo que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se eu ouvisse a voz dos outros, hoje eu não estaria aqui falando para você, meu irmão. A sua história é diferente da minha. Você talvez não tenha que sair da onde você está para ser pastor. Talvez no lugar onde você está é o propósito de Deus na sua vida, na sua empresa, no seu consultório, no seu escritório, na sala de aula, aonde você estiver. Você precisa saber o seu destino, e na hora certa Deus vai te mandar virar para a direita, virar para a esquerda. Na hora certa Deus vai falar com você. Esteja atento, abra os seus ouvidos, abra o coração. Deus está falando. Deus está falando. Mas para entender o poder do propósito, eu preciso saber que o propósito nos traz visão do futuro. Propósito, meu irmão, te dá a visão do futuro. Entenda uma coisa: o seu propósito vai na contramão do seu passado. O seu propósito não vai para trás, ele vai para frente. Não fica preso às dores do passado, ou aquilo que você fez ou deixou de fazer. Quantas pessoas perdem o propósito, quantas pessoas se
perdem porque estão se culpando pelo passado, estão se culpando pelo que estão dizendo de você. Ah, você fez isso, ah, você fez aquilo, ah, você fez isso. Você não pode viver essa vida, isso é mentira de Satanás para você. Deus perdoou os seus pecados. A Bíblia fala que Ele joga no mar do esquecimento. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre a sua vida. Se Deus fala isso de você, quem é você para ouvir vozes contrárias? Deus tem algo grande para a sua vida. Não olha para o seu passado. Tem gente que vive presa no passado. Sabe qual é o único passado que você não consegue se libertar? É aquele que ainda vive no teu presente. O único passado que você não se liberta é aquele que você insiste em carregar. O propósito de Deus para a tua vida te leva para frente, te leva para você viver coisas novas. Se você ainda estiver vivendo coisas passadas, você não está vivendo o propósito de Deus. Quer saber se você está vivendo o propósito de Deus? Começa a contar coisas novas, começa a viver coisas novas, começa a experimentar coisas novas. Quanto mais claro for o seu propósito, mais longe do seu passado você vai. Quanto mais você souber o que Deus tem para você, mais o seu passado começa a ficar onde ele deve estar. Passado é passado, a sua vida está no presente e Deus tem algo novo e grandioso para você. O propósito, ele vai sempre te animar para te mostrar um futuro melhor, para te mostrar as coisas novas de Deus para a sua vida. Veja bem, se tinha alguém que tinha todo o direito para abandonar o propósito, para esquecer aquilo que Deus falou para ele, o nome dele era Paulo. O apóstolo Paulo. Porque antes dele ter um encontro com Jesus e reconhecer o propósito de vida dele, o destino que Deus tinha para a vida dele, ele vivia no engano. O passado dele não era um passado legal. Era um passado de perseguição. Era um passado onde ele chegou a matar pessoas. Mas olha o que Paulo fala em Filipenses 3, 13 e 14. Ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pessoas que vivem para frente, pessoas que vivem o propósito de Deus, ao final da vida receberão um prêmio, e esse prêmio vai ser você chegar lá no céu e Deus dizer: meu filho, a única coisa que eu se lembro de você foi o que você fez por mim, foi o que você viveu, do propósito, das coisas, dos planos, de tudo que eu derramei na sua vida. Existe algo para a sua vida. Viva o propósito, não olhe para o passado. Há poder no propósito. Mas para entender, você precisa também saber que o propósito nos livra das distrações. Pessoas que vivem no propósito não perdem tempo com distrações. Não perde tempo. Você já parou para pensar que a sua vida é como se fosse aquela garrafinha de areia, né, que tem nos filmes, que você vira assim, ela está descendo? É verdade. É verdade. Nós não temos tempo para perder. Você não tem tempo para perder na sua vida. Se você estava perdendo tempo, hoje é dia de parar de perder tempo. E coisa para fazer a gente perder tempo é a distração. Se distração fosse... Não, distração tinha tudo para ser um demônio, na verdade, né? Porque o negócio para perturbar o ser humano, para nos fazer perder tempo,
Entenda, se o seu propósito não estiver claro, se no seu coração você não souber o propósito claro, específico de Deus para a sua vida, você vai ser uma presa fácil para as distrações. A Bíblia conta uma história de um homem que ele tinha tudo também, para ser seduzido pela distração. Porque a missão dele não era uma missão fácil. E assim é a nossa vida. Às vezes não é fácil aquilo que nós estamos fazendo. Mas nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, a clareza, a certeza de onde Deus está nos levando. Neemias, ele foi levantado por Deus para reconstruir as muralhas. A cidade estava destruída. Anos e anos de escravidão. Saquearam, destruíram, as muralhas estavam derrubadas. Mas Deus coloca um propósito no coração de Neemias. Neemias, você vai reconstruir essas muralhas. Você vai reconstruir, você vai levantar as muralhas novamente. Neemias sabia disso. E ele estava na missão. Mas só que é nessas horas, gente, que começa a se levantar gente. Gente para caluniar, para criticar, para falar mal de você, para dizer o que você está fazendo está errado, que o que você está fazendo não faz sentido. Nessa hora, várias pessoas se levantaram, mas Neemias, ele tinha clareza do propósito, do destino, do que Deus tinha chamado ele para fazer. E veja bem a atitude de Neemias. Neemias 6:3 diz assim: por isso eu enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Eu envio mensageiros para responder às críticas, às calúnias dessas pessoas que estão dizendo que eu não estou vivendo o propósito. E ele diz assim: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Você não entendeu, não? O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu tenho um grande projeto e eu não tenho tempo para perder com besteira. Eu não tenho tempo para perder com o que as pessoas estão falando. Ei, quer viver uma vida sem perder tempo? Para de ouvir besteira. Começa a ouvir mais Deus. Quanto mais você ouve a voz de Deus, menos você escuta calúnia, crítica daquilo que não tem nada a ver. Porque Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus disse, Ele vai realizar. Se Ele te colocou nesse lugar, é para você estar nesse lugar. Viva a vida de Deus. Viva o propósito de Deus. Repete assim comigo, por favor, só para a gente acordar, a gente está acabando. Eu estou executando um grande projeto e não posso perder tempo. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Mas para entender o poder do propósito, a última coisa, você vai precisar entender que o propósito nos protege da comparação. Uma das vantagens de você ter um propósito de vida claro é que nós somos livres da comparação. Entenda uma coisa: a comparação faz você viver uma versão barata de você mesmo. Você não entendeu não o que eu quis dizer, não. Quanto mais vivemos a vida dos outros, mais perdemos tempo de viver a versão perfeita que Deus tem para nossas vidas. Pessoas que não têm o propósito claro, ficam presas na comparação. Começam a viver uma vida que não é delas. E nunca, meu irmão, nunca se viu tanto uma geração que gosta de checar a vida dos outros, não é verdade? Né? As irmãzinhas tudo com o dedinho coçando. Nunca se viu uma geração que perde tanto tempo olhando para a vida dos outros. Porque essas redes sociais só servem para expor as nossas vidas.
Quantas vezes nós perdemos tempo no nosso propósito, olhando para a vida dos outros, quando nós temos tanto para olhar para nós mesmos? Você acha que você chegou na perfeição? Deus tem muito mais para falar para você, mas Ele não vai falar com você se você estiver vivendo a vida de outra pessoa. Você gasta mais tempo checando a vida dos outros no Instagram do que na Bíblia para saber a vida que Deus tem para você. Ai, meu irmão, pelo amor de Deus. A gente passa mais tempo no Instagram vendo a vida dos outros do que a nossa vida. Tem gente, é sério, se eu perguntar aqui, tem gente que sabe a roupa que aquela pessoa que você segue no Instagram vestiu ontem, mas você não sabe a sua. Quantas vezes nós perdemos tempo vivendo a vida de outras pessoas? Pessoas que vivem o propósito, não caem na armadilha da comparação. Ei, cuidado para você não cair nessa armadilha. Sabe por quê? Posso falar? Posso falar? Você deixou. Porque tem menina e tem menino também. As irmãs estão tudo felizes, né? Que fica dizendo assim: ah, se o meu crush, ah, se o meu paquera fosse igual a fulano, né? E tem menino dizendo: ah, se aquela menina que eu sonho fosse igual a fulana do Instagram. Sabe o que é que Deus está falando para a tua vida hoje? Valoriza o que você tem hoje e agora. Aprende a ser feliz com o que é real e não com o virtual. Deus tem muito mais para a sua vida. Vive o mundo real. Para de se comparar. Deus tem muito mais para você. Escuta isso. Se você não tem certeza sobre o seu propósito, você tem uma grande chance de querer ser alguém que Deus não te chamou para ser. Você tem a grande chance de querer ser alguém que Deus não te criou para ser. Você, meu irmão, é único. Você é especial. Se valoriza. Vive a vida de Deus. Deus tem tantas coisas para entregar na tua mão. Salmos 139, 13, 14 diz assim: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Sabe o que é que esse texto quer dizer? Que você é o protagonista. Você é o protagonista da sua história. Deus não te chamou para ser backstage. Deus te chamou para estar no palco. Deus te chamou para você ser protagonista, para você viver a vida dele. Sabe por quê? Porque quando você começa a viver uma vida onde você é protagonista, você vai abrir mais a Bíblia do que o teu Instagram. Essa aí tu bota @SauloLabanca, que foi minha. Viva a vida de Deus. E você vai ver como as coisas vão começar a ser mais claras. Mas se eu sei que existe poder no propósito, a grande pergunta é essa: como viver? Como reconhecer o propósito? Como saber o propósito de Deus para a minha vida? Você vai precisar entender duas coisas. Se você quer discernir o propósito, você vai precisar entender que existe um propósito geral. É verdade. Existe um propósito que é para todos os filhos de Deus. No propósito geral, eu e você estamos no mesmo lugar.
No propósito geral, eu e você estamos na mesma situação. No propósito geral, eu e você temos a mesma missão. Deus nos enviou para amar, servir pessoas, pregar o evangelho, levar Jesus para todas as pessoas, cuidar das coisas que são dele, zelar pelo reino de Deus. Isso não é seu, é meu também. Esse propósito é nosso. Nós devemos defender essa bandeira e levar todos os dias a nossa vida. Mas se você quiser discernir o propósito de Deus, você também vai precisar entender que existe um propósito específico. E esse propósito específico só pode ser dado por Deus. Porque diante de mais de 7 bilhões de pessoas, o teu propósito, Darlan, é diferente do meu. Mano, o teu propósito é diferente do da Mariana. O teu propósito, ali, é diferente do meu. O teu propósito é diferente. Deus tem um propósito específico para cada um de vocês que estão sentados aqui nesse lugar. Deus é criativo. Deus é um Deus que ama de uma forma única e especial. Ele te dá algo específico. Agora, como saber o meu propósito específico? Existem 4 critérios básicos para você entender o seu propósito específico. E o primeiro é: existe paixão? Existe paixão pelo que você faz? E eu não estou falando daquela paixão que vai e desaparece. Eu estou falando daquela paixão que os teus olhos brilham a cada dia mais. A mesma paixão que eu vejo nos olhos do meu pastor Costa Neto. Todos os dias quando eu vejo aquele homem, eu vejo o olho dele brilhar mais pelo reino de Deus, brilhar mais para alcançar mais pessoas, brilhar mais pela igreja. Ele sabe o propósito da vida dele. Paixão. Qual é a paixão da sua vida? O que é que te faz ter paixão? Quer saber o teu propósito específico? Um outro critério que te faz identificar é um descontentamento. Um descontentamento. Quando algo que você se depara e surge, te traz uma santa indignação, ao ponto de incomodar o teu espírito. Ao ponto de você dizer assim: ei, eu não posso deixar isso desse jeito. Olha o que Neemias fez. Neemias descobriu o propósito específico dele por um descontentamento. Ele olhou e disse: essas muralhas não podem ficar derrubadas. Eu preciso fazer alguma coisa. E Deus disse: pois foi para isso que eu te chamei, Neemias. Foi para isso que eu te levantei. Foi para isso. Quando você sente no seu espírito um mover, algo que te coloca para frente, algo que te incomoda, Deus está falando com você. Mas para descobrir o teu propósito específico, um outro critério é a aptidão. A aptidão. Os nossos dons, os nossos talentos, eles apontam para a tua zona de graça. Quem não vai concordar comigo que o pastor João Vitor nasceu para pregar? Que o pastor João Vitor nasceu para ensinar, nasceu para ser um mestre, porque você identifica nos dons e nos talentos que Deus deu para aquele homem. Ele sabe o propósito da vida dele. E o quarto e último critério são conselhos. Quer descobrir o propósito específico de Deus para a sua vida? Começa a ouvir mais pessoas sábias. Começa a ouvir mais pessoas que têm experiência com Deus, tempo com Deus. E Deus vai te orientar, Deus vai falar através dessas palavras. Para eu descobrir o meu propósito específico, Deus falou muito pela boca do pastor Costa Neto. Muito antes de eu ser pastor, muito antes de eu assumir o ministério infantil, o pastor já sentava comigo e dizia assim: Saulo, você vai ser pastor, você sabia disso? Eu disse: que é isso, pastor? Eu sou empresário. Você vai ser pastor. Você vai liderar as crianças dessa igreja. E olha onde eu estou hoje.
Olha o que eu estou fazendo. Ouve mais e fala menos. Escuta mais. Deus te deu 2 ouvidos para você ouvir mais do que falar. E eu encerro com isso. Miles Monroe diz o seguinte: a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Você pode ficar em pé?